A mesa estava impecavelmente posta, como sempre no Natal da casa dos meus sogros. Louça importada, talheres alinhados, taças brilhando sob a luz amarelada do lustre. O cheiro de peru assado se misturava ao aroma de vinho caro, e o som suave de uma música instrumental preenchia o ambiente. Era a típica cena de uma família que se orgulha de sua aparência de perfeição e que, muitas vezes, usa essa fachada para mascarar pequenos venenos que são servidos junto com a sobremesa. Eu estava sentada no canto da mesa, ao lado do meu filho, que, com seus olhos atentos, parecia captar cada detalhe ao redor. Ele sabe que eu não sou exatamente a preferida daquela família, e não por falta de tentativas minhas. Desde o início do meu casamento, percebi que havia uma resistência velada à minha presença. Talvez fosse meu jeito direto, talvez fosse a farda que eu vestia todos os dias, ou talvez fosse simplesmente o fato de eu não me encaixar no molde de nora que eles idealizavam. Delicada, silenciosa e submissa. Eu não era nenhuma dessas coisas. As conversas iam e vinham, com comentários sobre viagens, negócios e conhecidos em comum. Nada de novo. Eu me mantinha no meu lugar, participando apenas quando necessária. Mas então, chegou a hora do brinde. Meu sogro se levantou, ergueu a taça e falou sobre mais um ano de conquistas da família, exaltando o sucesso dos filhos, das noras, que contribuem com sua doçura, e dos netos, que enchem a casa de alegria. Era um discurso polido, mas seletivo. Eu já estava acostumada a ser deixada de fora, mas naquele ano algo estava diferente. Minha sogra, que raramente se levantava durante um discurso, pegou sua própria taça e, com um sorriso calculado, olhou diretamente para mim. Sua voz, carregada de falsa leveza, ecoou pela sala. Aqui não se celebra guerra. Por um segundo, o som ao meu redor pareceu desaparecer. Eu senti o peso das palavras como um soco invisível, carregado de desprezo. Não era apenas uma opinião sobre a minha profissão. Era um ataque direto à minha identidade, aquilo que eu havia dedicado anos da minha vida para defender. A frase caiu sobre a mesa como gelo quebrando num copo de vidro. Houve um breve silêncio, seguido de risadas contidas, algumas nervosas, outras sinceras. Vi alguns olhares trocados e entendi perfeitamente. A intenção era me diminuir, me colocar no meu devido lugar, aos olhos de todos. Meu primeiro instinto foi responder. Palavras afiadas surgiram na minha mente, prontas para serem lançadas como um contra-ataque. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti um toque leve no meu braço. Olhei para o lado e vi meu filho se levantando da cadeira. Sem dizer nada, ele pegou um guardanapo de papel, um pedaço de fita adesiva que achou sabe-se lá onde e, com uma caneta, rabiscou algo que parecia uma estrela. Em poucos minutos, ele improvisou uma medalha de papel e me entregou com um sorriso tímido, mas cheio de orgulho. Para mim, você é a maior heroína, ele disse, alto o bastante para todos ouvirem. A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez por outro motivo. Alguns engoliram seco, outros desviaram o olhar. Aquelas palavras simples, vindas de uma criança, tinham mais peso do que qualquer argumento que eu pudesse ter usado. Segurei a medalha com cuidado, sentindo um misto de emoção e raiva. Meu filho não fazia ideia, mas naquele momento, ele havia acendido algo dentro de mim. Não seria mais apenas sobre aguentar em silêncio ou manter a paz. Eu permaneci ali pelo resto do jantar, sorrindo de forma contida, conversando quando necessário, mas sem permitir que vissem o que realmente estava acontecendo dentro de mim. Cada riso que eles soltavam, cada olhar enviesado, cada comentário atravessado, tudo era registrado, guardado, como peças de um quebra-cabeça que eu já sabia onde encaixar. Quando a sobremesa chegou, com panetone e vinho do Porto, minha sogra fez questão de servir cada um com atenção, evitando cruzar os olhos comigo. Eu, por minha vez, não me importava. O palco que ela havia montado para me humilhar tinha acabado de se voltar contra ela, e ela nem percebia. A medalha de papel estava no meu colo, sob o guardanapo, como um lembrete físico de que aquela noite não passaria em branco. Ao final, todos se despediram com abraços e votos de Feliz Ano Novo. Eu retribuí de forma educada, mantendo o tom neutro.
mas dentro de mim, uma decisão já estava tomada. A partir daquele momento, não haveria mais passividade. Eu iria devolver cada palavra e cada gesto, mas não com gritos, e sim com precisão cirúrgica. Não era questão de explosão emocional. Era questão de estratégia. Enquanto colocava meu filho no carro, ele perguntou se eu estava triste. Eu disse que não. Que, às vezes, o silêncio pode ser mais forte do que 1000 respostas. Mas o que eu não disse, e que só eu sabia, é que aquele silêncio era apenas a primeira peça do que viria a ser uma operação cuidadosamente planejada. Uma operação que começaria em breve, com o mesmo sangue frio que aprendi a ter em campo, mas desta vez, no campo pessoal. Eu não queria apenas que eles se arrependessem do que disseram. Eu queria que sentissem pouco a pouco o peso de terem subestimado quem eu sou. E para isso, eu estava disposta a esperar o tempo necessário. Afinal, a melhor resposta para quem tenta apagar sua luz é fazê-la brilhar tão forte que eles sejam obrigados a encarar o próprio erro. E naquela noite, ao chegar em casa, coloquei a medalha de papel sobre minha mesa. Olhei para ela como um general olha para o mapa antes de uma campanha. Ali, eu soube que a guerra que eles não queriam celebrar estava apenas começando. Quando fechei a porta do carro naquela noite, o som abafado do clique ecoou como se fosse um selo colocado sobre o capítulo que acabara de se encerrar. Eu e meu filho estávamos sentados lado a lado, e ele, ainda sonolento depois de tantas horas na casa dos avós, encostou a cabeça no banco e começou a brincar distraidamente com a medalha de papel. Eu estendi a mão e a peguei de volta, dobrando-a com cuidado e colocando-a no porta-luvas, como quem guarda um documento importante. E de fato era. Para mim, aquele pedaço de papel representava o ponto de partida de algo muito maior. Dirigi em silêncio durante todo o caminho de volta. As luzes da cidade passavam rápidas pela janela, e em cada semáforo eu revisava mentalmente a cena do brinde, a frase cortante da minha sogra, a reação constrangida de alguns e o silêncio cúmplice de outros. Não havia raiva descontrolada em mim. Não era aquele tipo de fúria que cega e faz agir por impulso. Pelo contrário, eu estava estranhamente calma. E calma, para mim, nunca significou fraqueza. Sempre foi sinal de cálculo. Quando estacionamos na garagem, já passava da meia-noite. Meu filho subiu para o quarto, cansado, e eu fiquei na cozinha, tomando um café preto como se fosse madrugada de serviço. Foi ali, apoiada no balcão, que tomei a decisão. Não haveria confronto imediato, nem cena pública, nem resposta emocional. Eu usaria algo muito mais eficiente: o tempo e a estratégia. Essa seria a minha primeira retirada tática. Em qualquer operação militar, há momentos em que avançar é suicídio. Recuar, mesmo que pareça perda, pode ser a única forma de se reposicionar para o ataque certeiro. E foi exatamente isso que fiz. Nos dias seguintes, não comentei o ocorrido com ninguém, nem mesmo com meu marido. Não dei sinais de que algo estava fora do normal. Continuei frequentando os almoços, respondendo às mensagens de família e até elogiando fotos enviadas no grupo. Mantive minha presença impecável, mas sem deixar transparecer o menor traço de ressentimento. Era fundamental que eles acreditassem que tinham vencido naquela noite de Natal. Que a frase "aqui não se celebra guerra" tinha sido recebida como uma ofensa engolida e digerida em silêncio. Só assim eu poderia trabalhar nas sombras, sem que eles percebessem que cada passo meu tinha um objetivo específico. Nos primeiros dias de janeiro, estabeleci minha linha de ação. A primeira fase seria observação e coleta. Eu precisava entender quais eram os pontos de orgulho e de vulnerabilidade daquela família. Em missões reais, estudamos o terreno, a geografia, os recursos disponíveis, a rotina dos alvos. Aqui, o terreno eram as relações sociais, os círculos de influência e a imagem pública que meus sogros tanto cultivavam. Comecei a analisar cada postagem deles nas redes sociais. Notei como gostavam de exibir proximidade com figuras da alta sociedade local, como se orgulhavam de participar de eventos beneficentes e como se esforçavam para transmitir uma imagem de família perfeita, unida, moderna e tolerante. Aquela frase no Natal, portanto, não era só um ataque pessoal. Era também uma contradição direta com a persona pública que eles tentavam projetar. Eu sabia que,
Se escolhesse o momento certo, poderia usar isso contra eles com devastadora precisão. Enquanto isso, mantive minha vida profissional em alta rotação. Voltei ao quartel com energia renovada. Assumi um projeto que estava em aberto e aceitei palestrar em uma universidade local sobre liderança feminina nas Forças Armadas. Não por acaso, convidei meu filho para assistir. Ele ainda não entendia o que eu estava construindo, mas eu queria que ele visse que, para cada tentativa de me diminuir, haveria uma resposta. Não necessariamente barulhenta, mas sempre sólida. Uma das regras que aprendi cedo na carreira é que você nunca expõe todo o arsenal de uma vez. Isso serve tanto para conflitos armados quanto para conflitos familiares. Eu poderia ter começado minha vingança imediatamente, expondo a hipocrisia deles ou constrangendo-os diante de amigos. Mas isso seria uma descarga rápida de munição, eficaz no curto prazo, mas incapaz de gerar o impacto duradouro que eu desejava. Meu objetivo não era apenas devolvê-los ao seu lugar. Era fazer com que eles nunca mais ousassem levantar a voz contra mim, ou qualquer coisa que eu representasse. Para isso, eu precisava que eles se tornassem vulneráveis por conta própria. E a vulnerabilidade, nesses círculos sociais, geralmente vem de dentro, quando os próprios aliados começam a duvidar, quando a base de apoio começa a rachar. Minha tarefa, portanto, seria acelerar esse processo. Mas para chegar lá, eu precisava estar dentro do jogo, participando de todos os movimentos, mantendo contato e, acima de tudo, permanecendo invisível como ameaça. E assim segui. No grupo da família, respondi com leveza às mensagens, enviei fotos do meu filho, dei parabéns nos aniversários e até aceitei convites para almoços casuais. Em todos esses momentos, usava minha postura mais cordial e atenta, nunca dando motivo para ser acusada de frieza ou afastamento. Cada encontro era uma oportunidade para observar, registrar, analisar. Até que, em uma tarde de domingo, durante um café na casa de um dos tios do meu marido, percebi algo que mudaria o rumo da minha estratégia. Uma conhecida da família comentou sobre uma possível homenagem cívica que a cidade pretendia organizar para cidadãos com serviços relevantes à comunidade. Era apenas um rumor, mas meu instinto me disse que ali havia potencial. Meus sogros, que viviam de aparências, certamente adorariam estar envolvidos em algo assim, mas e se, em vez disso, fossem colocados na posição de espectadores, obrigados a me ver receber o reconhecimento que tentaram negar? Foi com essa ideia que iniciei a segunda fase da minha operação, que mais tarde daria origem ao que chamei de o Arquivo da Verdade. Mas antes de chegar lá, havia algo fundamental: consolidar minha retirada tática de modo que ninguém sequer imaginasse que ela era o primeiro passo para um contra-ataque. Passei semanas cultivando essa imagem de normalidade. Ao lado do meu filho, continuei participando das atividades familiares, sempre com um sorriso educado, sempre evitando qualquer menção à noite de Natal. Cada vez que alguém olhava para mim esperando encontrar algum resquício de mágoa, encontrava apenas neutralidade. O efeito disso foi simples. A guarda deles começou a baixar. E quando o inimigo baixa a guarda, é aí que a operação realmente começa. Eu sabia que o momento certo estava se aproximando. E quando ele chegasse, a frase "aqui não se celebra a guerra" se tornaria a maior ironia já dita naquela casa. Porque eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a participar, como alvos, de uma guerra que eu havia decidido vencer antes mesmo de disparar o primeiro tiro. A primeira fase da minha operação havia terminado como eu queria, em silêncio, com meus sogros convencidos de que tinham ganho naquela noite de Natal. Mas o que eles não sabiam é que durante aquele aparente recuo, eu estava mapeando cada vulnerabilidade, cada contradição e cada brecha que poderia ser explorada. Agora, com o terreno reconhecido, era hora de preparar as munições. Eu chamei essa segunda etapa de o Arquivo da Verdade, e ela seria o meu maior trunfo. Comecei de forma meticulosa. Usei um caderno simples, desses de capa dura, que escondi no fundo do armário do meu quarto. Nele, passei a registrar, em ordem cronológica, cada frase dita, cada gesto, cada atitude que contradissesse a imagem de família perfeita que meus sogros exibiam ao mundo. Mas não se tratava apenas de mágoas pessoais. Minha ideia era reunir fatos concretos, documentados,
que pudessem ser apresentados de forma incontestável. Nas primeiras semanas, o conteúdo foi crescendo rápido. Pequenos episódios se acumulavam, comentários depreciativos sobre outras famílias, manipulação de eventos para sair bem nas fotos, favores políticos disfarçados de generosidade. Descobri que, para manterem a imagem pública, eles frequentemente exageravam ou distorciam fatos. Como naquela vez em que posaram como patrocinadores de um evento beneficente, quando, na verdade, apenas ofereceram o espaço de um salão que não era deles, mas alugado pela empresa de um amigo. Cada detalhe ia para o caderno, mas não fiquei apenas nele. Comecei a montar uma pasta no computador, protegida por senha, onde guardava prints de conversas, fotos salvas das redes sociais e até recortes de jornais locais, sempre com datas, nomes e contextos claros. Eu sabia que, se um dia fosse necessário expor tudo, não poderia haver margem para dúvida. Para alimentar o arquivo, adotei a postura de observadora silenciosa nas interações familiares. Aceitava convites para almoços e jantares, participava de grupos de mensagens e até me oferecia para ajudar em alguns eventos, sempre com o pretexto de estar mais presente na família. Enquanto isso, registrava. Não era espionagem por capricho, era preparação. Mas o verdadeiro golpe veio quando percebi que minha sogra tinha o hábito de falar demais ao telefone, especialmente quando acreditava que ninguém estava prestando atenção. Em uma dessas tardes, enquanto eu ajudava na cozinha, ela atendeu uma ligação em viva voz com uma amiga e, sem perceber que eu estava por perto, comentou sobre como havia convencido um conhecido influente a colocar o nome do meu cunhado numa lista de premiação esportiva local, apesar de ele nunca ter cumprido os critérios. Tudo para garantir visibilidade para a família. Aquilo foi ouro puro para o meu arquivo. Com o tempo, o que começou como um caderno e uma pasta digital se transformou em algo mais robusto. Criei categorias, favores e manipulações, hipocrisias públicas, comentários ofensivos, mentiras documentadas. Era quase um dossiê, e cada vez que eu o revisava, percebia que o poder dele estava crescendo. Mas não era só sobre expor. Eu precisava pensar no como e quando. Um ataque direto poderia até constrangê-los, mas não teria o impacto que eu queria. Eu queria algo mais sofisticado, um momento em que a própria comunidade que eles tanto buscavam impressionar fosse testemunha da queda. Um momento em que o contraste entre a imagem que vendiam e a verdade que eu guardava fosse impossível de ignorar. Foi aí que comecei a ligar os pontos com aquele rumor da homenagem cívica que eu havia ouvido no café da casa do tio. Entrei discretamente em contato com pessoas que conhecia na prefeitura e confirmei que sim, havia planos para um evento anual que premiaria cidadãos com serviços relevantes à comunidade. Era uma homenagem pública, com cobertura da imprensa local e presença de autoridades. Perfeito. Meu plano passou a ter 2 eixos. O primeiro, trabalhar minha própria candidatura para estar entre os homenageados. O segundo, preparar o terreno para que, no momento da premiação, certas verdades viessem à tona de forma inevitável. Para o primeiro eixo, comecei a intensificar minha presença em projetos que já fazia parte. Palestras em escolas, apoio a programas sociais ligados à reintegração de ex-militares, participação em campanhas de arrecadação para famílias carentes. Tudo isso sem alarde excessivo, mas garantindo que as pessoas certas soubessem. Para o segundo eixo, precisei ser ainda mais sutil. Comecei a plantar pequenas sementes em conversas casuais, sempre de forma aparentemente inocente. Comentários como: engraçado como nem sempre o que aparece na rede é a história toda. Ou, tem coisa que só quem tá dentro sabe. Essas frases, jogadas de forma calculada, funcionavam como anzóis. Alguns mordiam, outros apenas ficavam intrigados. Enquanto isso, meu arquivo continuava crescendo. E quanto mais eu alimentava aquele documento, mais clara ficava a imagem de quem eles realmente eram. Não era apenas uma questão pessoal. Era sobre pessoas que construíam poder e influência em cima de ilusões. E pior, desrespeitavam quem realmente havia feito algo digno. A ironia disso tudo é que, enquanto eu reunia cada peça do quebra-cabeça, eles continuavam me tratando com a condescendência de sempre. Ainda me viam como a soldada, que na visão deles só sabia obedecer ordens.
Não percebiam que, assim como numa operação militar, eu estava executando um plano com fases bem definidas e objetivos claros. Quando fechei o caderno naquela noite, já no fim de fevereiro, percebi que o arquivo da verdade não era apenas um registro. Era uma arma de precisão, e eu estava cada vez mais próxima de encontrar o momento exato para dispará-la. Eles ainda não sabiam, mas a frase "aqui não se celebra guerra" ia se tornar a mais amarga lembrança da vida deles. Porque quando a batalha começasse de verdade, não haveria trincheira capaz de protegê-los, e cada medalha que eles tentaram negar seria substituída por um carimbo invisível que todos ao redor iriam enxergar. O da hipocrisia exposta. Quando fechei a última página do arquivo da verdade naquela noite silenciosa, eu sabia que estava com uma arma pronta. Mas como em qualquer operação, ter a munição não basta. É preciso escolher o momento, o alvo e a distância certa. Eu queria um disparo limpo, certeiro, que não deixasse dúvida nem margem para a defesa. Foi aí que o convite com lugar reservado começou a tomar forma na minha cabeça. A ideia surgiu de algo simples: transformar uma ocasião pública em um palco onde a verdade se revelaria por si mesma. Eu não queria discussões privadas, não queria gritos no corredor ou respostas atravessadas em jantares de família. Eu queria que eles vissem, com seus próprios olhos, a distância entre quem eu sou e quem eles tentaram fazer acreditar que eu era. E mais importante, que todos ao redor testemunhassem. Comecei o plano com calma. Eu sabia que, para ter efeito, precisava de um evento de peso, com a presença deles garantida, e que, de preferência, tivesse um contexto formal. Então voltei ao contato que havia feito com a prefeitura sobre a homenagem cívica anual. Descobri que o evento estava confirmado para junho, e que entre os homenageados haveria um espaço para militares com histórico de serviços notáveis à comunidade. O tipo exato de premiação que se encaixava perfeitamente no meu perfil, e que eles jamais poderiam ignorar. Passei as semanas seguintes intensificando minhas ações públicas. Participei de palestras em escolas, ofereci treinamentos de segurança comunitária, organizei campanhas de arrecadação para famílias de militares feridos. Cada ação era documentada, registrada e publicada nos canais certos, sem exageros, mas com a formalidade necessária para que chegasse aos ouvidos certos. Eu não precisava me autopromover, bastava aparecer nos lugares certos, e as pessoas certas fariam o resto. Quando a confirmação oficial da minha indicação chegou, segurei o papel por alguns segundos, sentindo o peso dele. Não era apenas um convite, era o gatilho que eu vinha esperando desde aquela noite de Natal. A carta, impressa em papel encorpado e com o brasão da cidade no cabeçalho, informava que eu receberia uma homenagem especial e que poderia convidar até 10 pessoas para a cerimônia. Eu já sabia exatamente quem ocuparia cada uma dessas cadeiras. Foi aí que o plano ganhou sua camada mais sutil. Em vez de mandar convites simples, como a maioria faria, decidi criar algo mais formal, quase cerimonial. Mandei imprimir envelopes pretos, com caligrafia dourada, cada um contendo um cartão espesso onde se lia no topo: Convite oficial, Homenagem Cívica 2025. Sua presença é aguardada. Assento reservado em área de destaque. O detalhe do assento reservado não era apenas para cortesias. Era para garantir que eles, meus sogros e familiares próximos, ficassem exatamente no ponto onde eu queria que estivessem, à vista de todos, sem possibilidade de se esconder ou sair discretamente. Quando os convites foram entregues, não recebi resposta imediata. Sabia que haveria discussões internas. A ironia era deliciosa. Depois de terem me humilhado publicamente com a frase "aqui não se celebra guerra", agora tinham em mãos um convite para assistir ao vivo a uma celebração em minha honra. Eu podia quase ouvir a voz da minha sogra tentando decidir se ir seria hipócrita ou necessário para manter as aparências. Eu já sabia a escolha que fariam. Nos dias seguintes, confirmei que eles comentaram o convite com conhecidos. Uma amiga em comum me disse em tom de curiosidade: "Acho que eles vão sim, mas só para mostrar que apoiam a família." Eu apenas sorri. Que viessem, que se sentassem na fileira reservada, que assistissem cada segundo sem ter como se mexer. Enquanto isso, finalizei minha preparação. Pedi à organização do evento que as fotos e vídeos da cerimônia destacassem os convidados na área de homenageados. Não disse por quê.
Apenas mencionei que queria registros completos para recordação. Também sugeri, com um ar casual, que houvesse projeções no telão das histórias e imagens dos homenageados. Eu sabia que isso já fazia parte do formato, mas queria garantir que a minha fosse completa, desde as missões militares até trabalhos comunitários, passando por todas as condecorações. E foi nesse ponto que a medalha de papel do meu filho entrou em cena. Na hora de enviar o material para a equipe de audiovisual, incluí, entre as fotos oficiais, uma imagem dela. O recorte de cartolina preso ao meu uniforme naquela noite de Natal, com meu filho sorrindo orgulhoso ao lado. Não precisei explicar o contexto. Quem visse, veria apenas um gesto tocante de uma criança. Mas para meus sogros, seria uma lâmina afiada cravada na memória. O mais saboroso era saber que tudo isso estava sendo feito dentro das regras, sem exageros ou distorções. Não havia espaço para me acusarem de armadilha ou exposição gratuita. Era um evento público, uma homenagem legítima, e eles haviam sido convidados de forma respeitosa. Todo o resto seria apenas consequência natural das escolhas que fizeram no passado. Nos dias que antecederam a cerimônia, notei um certo desconforto velado nas interações familiares. No grupo de mensagens, onde antes eu era ignorada, começaram a surgir tentativas tímidas de conversa. "Vai ser bonito o evento", escreveu minha cunhada, como quem tenta medir a temperatura. Eu respondia de forma cordial, mas sem dar abertura. Meu silêncio educado era mais eficaz do que qualquer provocação. Na véspera do evento, olhei novamente para a pilha de convites que havia enviado. Todos tinham sido entregues, todos confirmados, e todos os meus alvos estariam exatamente onde eu queria, sob as luzes, diante das câmeras e cercados por aplausos. Mas não para eles. Naquela noite, dormi com uma calma estranha. Eu sabia que, dali em diante, o palco já estava montado. E no dia seguinte, cada olhar, cada aplauso e cada imagem projetada seria um lembrete incontornável de que a guerra que eles tentaram negar já estava ganha, e não por eles. O dia chegou com um céu limpo, quase irônico, como se até o clima tivesse decidido colaborar. Acordei antes do despertador, sentindo aquela mistura de adrenalina e serenidade que só experimentei antes de grandes operações militares. A diferença é que, dessa vez, o campo de batalha não seria um terreno hostil no exterior, mas um auditório elegante no coração da cidade. Meu uniforme estava pronto desde a noite anterior. Passei as mãos sobre cada detalhe, conferindo as costuras, o brilho discreto das condecorações e o alinhamento impecável da boina. A última peça que coloquei foi, curiosamente, a mais simples e a mais simbólica. A medalha de papel que meu filho me dera no Natal. Ela estava cuidadosamente presa no bolso interno do uniforme, invisível para todos, mas presente para mim. Não era para ser mostrada naquele momento, mas para me lembrar de por que eu estava ali. Cheguei cedo ao local. O auditório estava sendo preparado, com técnicos ajustando luzes e som, garçons alinhando copos e cadeiras sendo posicionadas. Cumprimentei discretamente os organizadores e fui conduzida à sala reservada para os homenageados. O ambiente estava carregado de formalidade, mesas com café, bandejas de frutas e uma parede com o cronograma da cerimônia. Tudo cronometrado, como uma missão. Enquanto aguardava minha vez de entrar, percebi pelo monitor interno que meus sogros e outros familiares já haviam chegado. Eles estavam na fileira da frente, exatamente como eu planejara, com seus nomes destacados em plaquinhas douradas. Era impossível não vê-los. Minha sogra usava aquele sorriso social que ela reservava para ocasiões em que precisava manter as aparências, mas a rigidez nos ombros denunciava o desconforto. Meu sogro, por outro lado, mantinha o olhar fixo para a frente, evitando qualquer contato visual com as pessoas ao redor. A cerimônia começou com o hino nacional, seguido de discursos protocolares das autoridades presentes. O prefeito falou sobre coragem, serviço e dedicação à comunidade. Um general discursou sobre o papel dos militares não apenas na defesa do país, mas também na construção de valores cívicos. Eu sabia que cada palavra, embora dita genericamente, parecia ecoar diretamente para a fileira onde eles estavam sentados. Quando chamaram meu nome, senti um silêncio denso no ar. Caminhei até o palco com passos firmes, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de estar no controle da situação. Cumprimentei a autoridade que me entregaria a honraria
e permaneci no centro, enquanto o mestre de cerimônias anunciava: Senhoras e senhores, hoje homenageamos não apenas uma militar, mas uma cidadã que dedicou sua vida a servir. Sua trajetória é marcada por missões internacionais, treinamentos de alto risco e ações comunitárias que impactaram centenas de pessoas. Que todos possam se inspirar em sua história. As luzes diminuíram e as imagens começaram a aparecer no telão. Primeiro, fotos minhas em operações de resgate, depois em palestras escolares, seguida de recortes de jornais e certificados. Eu não olhava para a tela, mantinha meu olhar na plateia, observando as reações. Vi olhares surpresos, acenos de aprovação, e na fileira da frente, a expressão cada vez mais tensa dos meus sogros. E então, entre as imagens formais, surgiu a foto que eu havia colocado de propósito. Eu, sentada à mesa no último Natal, vestindo uma blusa simples, e no peito, a medalha de papel improvisada pelo meu filho. Ele estava ao meu lado, sorrindo de orgulho. Não havia legenda, não havia explicação, apenas a imagem, projetada em silêncio. Foi nesse momento que percebi um movimento involuntário da minha sogra. Um leve recuo no assento, como se tentasse se afastar da tela. Meu sogro fechou os olhos por um instante, e eu sabia exatamente o que eles estavam lembrando. Naquela noite, eles haviam tentado me reduzir a uma piada. Agora, a mesma cena estava diante de dezenas de autoridades, mas transformada em um símbolo de afeto e resiliência. A apresentação seguiu com mais imagens, e por fim, um vídeo curto de agradecimentos gravados por pessoas que trabalharam comigo ao longo dos anos. Entre elas, um comandante com quem servi no exterior que disse: se todos tivessem a dedicação dela, o mundo seria um lugar muito mais seguro. Quando a projeção terminou, o público se levantou para aplaudir. Não foi um aplauso educado, foi caloroso, sincero, demorado. Eu não me virei para a tela, nem para as autoridades ao meu lado. Meu olhar permaneceu fixo na primeira fileira, até que meus sogros, constrangidos, foram obrigados a retribuir o aplauso, ainda que com palmas tímidas. Recebi a medalha oficial e, após a foto protocolar, pedi discretamente o microfone. Meu discurso foi breve, sem ataques diretos. Agradeci às Forças Armadas, à comunidade e, por último, à minha família, enfatizando: aqueles que, mesmo sem compreender o valor do que fazemos, nos permitem provar que estamos certos através de nossas ações. Não olhei diretamente para eles, mas a mensagem foi clara. Ao descer do palco, fui cercada por cumprimentos, abraços e apertos de mão. Jornalistas pediram entrevistas rápidas, autoridades comentaram sobre minha trajetória. Enquanto isso, meus sogros continuavam presos na primeira fileira, como espectadores que não podiam sair antes do fim da peça. O evento encerrou-se com uma foto coletiva dos homenageados. Ao fundo, vi meus sogros levantando-se, evitando olhares diretos, mas não havia como apagar o que haviam visto. A imagem da medalha de papel, projetada diante de todos, agora fazia parte da memória pública, ligada não à humilhação, mas a reconhecimento. Quando saí do auditório, tirei a medalha improvisada do bolso e a segurei por um instante. A guerra que eles haviam tentado negar não só existia, como eu a havia vencido em pleno palco, sem levantar a voz, sem precisar de confronto direto. Nos dias que se seguiram à cerimônia, percebi algo curioso: o silêncio dos meus sogros. Nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhuma tentativa de aproximação. Era como se a homenagem pública tivesse criado um muro invisível entre nós, um muro que eles não ousavam escalar. Mas eu sabia que por trás dessa quietude havia mais do que constrangimento, havia cálculo. E conhecendo-os bem, eu sabia que esse cálculo sempre girava em torno de patrimônio, influência e controle. Meu marido, embora não tivesse participado diretamente da humilhação no Natal, sempre manteve uma postura de conivência silenciosa. Ele jamais se opôs às insinuações e comentários dos pais. E isso, para mim, sempre foi tão ofensivo quanto as próprias palavras ditas. Depois da cerimônia, ele comentou de forma quase desinteressada: pelo menos agora eles devem pensar 2 vezes antes de falar de você. Eu apenas respondi com um talvez e deixei o assunto morrer ali. Mas no meu íntimo já havia começado o próximo movimento.
Se o que eles mais valorizavam era a manutenção da imagem social e a certeza de um futuro financeiramente confortável, então era nesse território que eu atacaria. Sem escândalos, sem explosões, sem brigas abertas. Apenas com documentos, registros e uma assinatura no lugar certo. Na semana seguinte, marquei uma reunião com meu advogado de confiança. Era um homem discreto, de poucas palavras e extremamente eficiente. Expliquei a ele minha decisão: revisar o testamento e todos os documentos de sucessão que envolviam meu patrimônio pessoal e os bens que estavam no meu nome antes do casamento. Ele me ouviu em silêncio, folheando os papéis, e quando terminou, disse apenas: podemos fazer isso sem alardes. Em menos de um mês, tudo estará regularizado. Enquanto ele preparava os termos, eu me dediquei a reforçar o propósito dessa mudança. Passei noites revisando arquivos, lembrando-me de cada operação militar em que participei, cada vida que ajudei a salvar e cada sacrifício pessoal que fiz. Não foi difícil decidir que minha herança não seria usada para sustentar quem me desrespeitou. Ela serviria para algo muito maior. Foi assim que nasceu a ideia de criar um fundo permanente para apoiar veteranos e famílias de militares feridos em serviço. A fundação já tinha nome antes mesmo de existir oficialmente: Medalha de Papel. Era impossível não sorrir ao pensar nisso. Uma ironia fina, compreendida por poucos, mas carregada de significado para mim e para meu filho. A medalha improvisada, que no Natal havia sido um símbolo de carinho infantil e resistência silenciosa, agora se tornaria o emblema de um projeto que mudaria vidas. Meu advogado cuidou para que a alteração do testamento fosse feita em sigilo. As cláusulas eram claras. Todos os bens móveis e imóveis, investimentos e participações empresariais seriam destinados à fundação, com exceção de um valor previamente reservado ao meu filho. Nenhuma linha mencionava meus sogros ou qualquer outro membro da família do meu marido. Enquanto isso, continuei levando minha vida normalmente. Participei de eventos da corporação, concedi entrevistas sobre minha trajetória e até dei palestras em escolas. Em nenhuma dessas ocasiões mencionei o corte na herança. Essa era uma informação que não precisava ser anunciada. Seria descoberta no momento certo, e por terceiros, como eu queria. Um mês depois, meu advogado me ligou para confirmar. Tudo pronto. A alteração está registrada, validada e não há como contestar. Eu agradeci e desliguei, sentindo aquela satisfação silenciosa que só vem quando um plano é concluído com perfeição. Não demorou para que as primeiras suspeitas começassem a surgir. Em uma tarde qualquer, enquanto eu estava no quartel, recebi uma mensagem de uma conhecida da alta sociedade local. Ela dizia, de forma quase casual: ouvi dizer que você está fazendo um trabalho incrível com veteranos. É verdade que está investindo parte da sua herança nisso? Respondi com um simples: sim, é verdade. E deixei que o rumor seguisse seu curso natural. As fofocas se espalharam como fumaça. Meus sogros, que até então não tinham procurado contato, começaram a fazer movimentos sutis, convites para almoços informais, recados enviados por intermediários e até presentes deixados na portaria de casa. Eu agradecia educadamente, mas não aceitava nenhum convite. Mantinha a distância, reforçando a mensagem silenciosa de que não havia mais espaço para reconciliação superficial. Foi em um jantar na casa de um amigo em comum que percebi que a notícia havia finalmente chegado a eles de forma clara. Ao entrar no salão, notei o olhar duro da minha sogra. Ela me cumprimentou com um sorriso frio, mas os olhos denunciavam a tensão. Mais tarde, ouvi de relance um trecho de conversa dela com outra convidada. Imagino que ela esteja tentando causar impacto com essa história da fundação. Vamos ver se dura. Eu apenas sorri por dentro. Não era sobre durar ou não. Era sobre deixar claro que eles nunca mais teriam qualquer poder sobre o meu legado. Aquele patrimônio, construído com o risco da minha própria vida, jamais sustentaria quem havia tentado me diminuir. Na volta para casa, sentei-me na varanda com uma xícara de café e tirei a medalha de papel do bolso. Ela estava um pouco amassada, mas intacta. Passei os dedos sobre as marcas da canetinha usada pelo meu filho para escrever Mamãe Heroína e senti um orgulho que nenhuma honraria oficial poderia superar. A alteração na herança não era o fim do meu plano, era apenas mais uma camada.
Eu sabia que a verdadeira queda deles viria não do dinheiro em si, mas da perda de prestígio, das portas sociais que se fechariam quando todos soubessem, de forma inequívoca, que não estavam no meu círculo de confiança. E eu estava prestes a iniciar a fase seguinte dessa operação silenciosa. O corte na herança foi como lançar uma pedra em um lago calmo. As primeiras ondas se formaram discretamente, quase imperceptíveis, mas eu sabia que cedo ou tarde se transformariam em marolas cada vez mais amplas, até atingirem todas as margens. No caso dos meus sogros, a margem mais vulnerável não era a financeira, era a social. Eles viviam para as aparências, para os jantares de gala, para os encontros de amizade, que na verdade eram campos de batalha silenciosos, onde cada um exibia seus trunfos. Eu sabia exatamente como aquele mundo funcionava. Anos atrás, ainda no início do casamento, havia sido arrastada para dezenas de eventos desse tipo. Sempre fui discreta, mas observadora. Aprendi rápido que para aquela gente, o que importava não era a verdade, e sim a percepção. Não era o que você tinha, mas o que os outros acreditavam que você tinha. E meus sogros eram mestres nesse jogo, ou pelo menos achavam que eram. O primeiro passo para derrubar um castelo de vidro é rachar sua base, e a base deles estava firmada no prestígio de serem pais de uma oficial condecorada. Mesmo que nunca tivessem reconhecido isso na minha frente, sempre se gabaram discretamente dessa conexão. Usavam meu nome para abrir portas, para impressionar conhecidos, para insinuar proximidade com figuras de autoridade. Agora, com a herança cortada e a fundação anunciada, eu tinha a oportunidade perfeita para minar essa base, usando as próprias regras do jogo deles contra eles. Comecei de forma sutil, em grupos fechados de associações beneficentes e clubes de alta sociedade, onde eu ainda mantinha contatos, passei a contar a história da noite do Natal. Não precisava exagerar, bastava relatar exatamente o que aconteceu. A frase cortante, "Aqui não se celebra guerra", dita em um brinde, e o gesto do meu filho improvisando uma medalha de papel para mim. Eu deixava a história no ar, sem acusar ninguém diretamente, mas sempre com detalhes suficientes para que as pessoas ligassem os pontos. No início, a reação era de choque contido. Eu via nos olhos de quem me ouvia que a cena ficava gravada, um símbolo de ingratidão e desrespeito que se espalhava de boca em boca. E quanto mais a história circulava, mais o nome dele se associava a essa imagem. Paralelamente, continuei fortalecendo minha presença pública no meio militar e social. Aceitei convites para entrevistas, participei de cerimônias, organizei eventos beneficentes da Fundação Medalha de Papel. Sempre com discrição, mas com visibilidade suficiente para que todos notassem minha ascensão silenciosa. A cada aparição, a distância entre a minha imagem e a deles aumentava. O golpe seguinte foi indireto, mas preciso. Um amigo jornalista, que já havia feito uma matéria sobre minha trajetória, me procurou para saber mais sobre a fundação. Durante a conversa mencionei, como quem não quer nada, que a inspiração para criá-la veio de um momento de desrespeito, quando minha história militar foi reduzida a um estigma. Ele entendeu o recado. A reportagem saiu 2 semanas depois, com fotos minhas ao lado de veteranos e famílias beneficiadas, e o trecho sobre a noite de Natal destacado. Embora os nomes deles não fossem citados, qualquer pessoa minimamente próxima sabia exatamente de quem se tratava. Foi aí que começaram os primeiros sinais visíveis da queda. Convites que antes eram automáticos começaram a minguar. Em um jantar beneficente, onde minha sogra costumava ser presença obrigatória, seu nome não apareceu na lista de convidados. No lugar dela, chamaram uma outra senhora, conhecida por seu trabalho voluntário real, não apenas por aparências. Os telefonemas começaram. Primeiro, indiretos. Recados passados por conhecidos em comum, pedindo um café para conversar. Depois, mais diretos. Mensagens formais no meu celular, que eu lia e deixava sem resposta. Eu sabia que o silêncio era mais devastador do que qualquer palavra. Eles queriam uma reação para tentar controlar a narrativa, mas eu não daria essa oportunidade. Enquanto isso, eu alimentava a rede de informações de forma estratégica. Pequenos detalhes eram soltos em conversas com as pessoas certas, sobre como a fundação já tinha conseguido ajudar dezenas de famílias, sobre como algumas dessas famílias haviam sofrido com a falta de apoio, justamente de quem tinha recursos para ajudar.
mas preferiu não fazê-lo. Eu nunca dizia eles, mas todos entendiam. O momento decisivo veio quando uma das mais tradicionais colunas sociais da cidade publicou uma nota curta, mas impactante. Em tempos em que tantos falam sobre solidariedade, vale destacar o exemplo de quem transforma a dor pessoal em ação concreta. Medalha de papel, idealizada por uma condecorada oficial das Forças Armadas, mostra que o verdadeiro prestígio vem do respeito conquistado, não herdado. Nenhum nome dos meus sogros foi citado, mas a ausência deles na lista de apoiadores falava mais alto do que qualquer acusação direta. As consequências se aceleraram. Convites para eventos começaram a ser retirados em cima da hora. Parcerias sociais evaporaram. Pessoas que antes os bajulavam passaram a manter distância, temendo que a associação pudesse manchar sua própria imagem. Meu marido, por sua vez, começou a perceber a gravidade da situação. Certa noite ele me disse: "Eles comentaram que estão se sentindo isolados, que você está por trás disso." Eu o encarei e respondi calmamente: "Eu apenas vivo minha vida e conto a verdade quando me perguntam. O resto é consequência." Ele não respondeu, mas ficou claro que entendia, e talvez até admirasse, minha precisão. Com o círculo social deles desmoronando, eu sabia que estava chegando à próxima fase. A partir daqui, não bastava apenas isolá-los. Era hora de garantir que eles vissem, em primeira mão, como era estar do lado de fora de um mundo que antes consideravam seu por direito. E para isso, eu já tinha o evento perfeito em mente. Uma reunião social tão grandiosa que todos comentariam, e para a qual eles não receberiam sequer um convite. O isolamento social dos meus sogros já estava evidente, mas não completo. Eles ainda tentavam se manter à tona em círculos menores, nos quais a fofoca corria mais devagar e as conexões eram mais superficiais. Eram convites para almoços discretos, encontros em casas de conhecidos que não tinham plena noção do que acontecera no Natal. Mas eu sabia que esse respiro não duraria muito. Para acabar com as últimas pontes, eu precisava criar uma situação pública, irresistível para quem quisesse estar, no lugar certo, na hora certa, mas inacessível para eles. Foi assim que nasceu a ideia do jantar de gala beneficente da Fundação Medalha de Papel. O conceito era simples, mas carregado de simbolismo. Reunir autoridades militares, empresários influentes, políticos de renome e figuras sociais de prestígio em um evento único, com cobertura de imprensa e uma causa nobre. Ajudar famílias de veteranos e militares feridos. Era uma proposta que ninguém de bom senso recusaria, e que meus sogros não teriam como entrar sem um convite formal. Planejei cada detalhe para que o evento fosse comentado antes, durante e depois. Escolhi um salão histórico no centro da cidade, com arquitetura imponente e um passado ligado a solenidades militares. Contratei um serviço de buffet, reconhecido nacionalmente, especializado em eventos de alto padrão. Convidei artistas para pequenas apresentações musicais entre os discursos, criando um clima de celebração e respeito. Tudo precisava transmitir a mensagem de que aquele não era apenas um jantar. Era uma ocasião para se fazer parte de algo maior. Os convites foram enviados com mais de um mês de antecedência, impressos em papel de alta gramatura, com caligrafia personalizada e selos da fundação. Cada envelope carregava não apenas um convite, mas também um sinal de status. Quem o recebia sabia que estava na lista de pessoas que importavam naquela noite. E como planejei desde o início, o nome dos meus sogros não estava em nenhum deles, mas a exclusão não foi silenciosa. Fiz questão de que os convites fossem entregues de forma pública sempre que possível. Em reuniões sociais, deixava discretamente um envelope sobre a mesa de alguém, para que todos vissem. Em outros casos, fazia a entrega pessoalmente, comentando como seria uma honra contar com aquela presença. As fotos das entregas, cuidadosamente registradas por fotógrafos da fundação, começaram a circular nas redes sociais, acompanhadas de pequenas legendas. Presença confirmada no jantar de gala Medalha de Papel. Meus sogros, claro, notaram. Não demorou muito para que começassem a fazer perguntas indiretas. Primeiro, por meio do meu marido. Seus pais comentaram sobre um evento. Eles disseram que não receberam nada. Eu apenas sorri e respondi: deve ter sido um engano. Talvez eles não façam parte da lista de apoiadores oficiais. A frase, dita com um tom quase inocente, foi carregada de intenção.
O silêncio deles após isso foi revelador. Não tentaram me confrontar diretamente, talvez por saberem que não tinham argumento moral para exigir presença. Afinal, a causa era justamente apoiar aqueles que eles desprezaram publicamente. E o círculo social que restava para eles começou a perceber essa contradição de forma dolorosa. Enquanto o dia do evento se aproximava, a expectativa crescia. Pequenos vazamentos de informações sobre quem confirmar a presença, sobre os discursos planejados, sobre os prêmios que seriam entregues, eram cuidadosamente plantados nas redes sociais da fundação. E sempre que algum conhecido dos meus sogros comentava, era impossível para eles disfarçar a frustração de não estar incluídos. No dia do jantar, o salão estava deslumbrante. Lustres antigos refletiam a luz dourada sobre mesas impecavelmente arrumadas, cada uma decorada com miniaturas da medalha de papel que meu filho me entregara no Natal. Era um símbolo poderoso, lembrando-me que aquela noite não era apenas sobre prestígio social, mas sobre transformar um momento de humilhação em algo grandioso. À medida que os convidados chegavam, fotógrafos e jornalistas registravam cada entrada. Generais, coronéis, prefeitos, empresários, todos cumprimentavam com respeito, alguns com admiração aberta pela iniciativa. Eu circulava pelo salão com um vestido formal, mas sem exageros, deixando que a postura e a presença falassem mais do que qualquer adorno. Durante o jantar, os discursos começaram. Um representante das Forças Armadas falou sobre a importância de reconhecer o sacrifício de veteranos e suas famílias. Um dos beneficiados pela fundação contou sua história, emocionando a todos. E então, fui chamada ao palco para receber uma homenagem surpresa, uma placa oficial de reconhecimento pela contribuição social. Quando virei para agradecer, vi dezenas de câmeras registrando o momento. Eu sabia que aquelas imagens circulariam nos jornais e redes sociais pela manhã, e foi exatamente isso que aconteceu. As manchetes do dia seguinte destacavam o evento, mencionavam nomes de todos os presentes e elogiavam a organização impecável. Nos álbuns de fotos, meu nome aparecia repetidamente ao lado de autoridades e figuras influentes. Já os meus sogros eram apenas uma ausência notada. Pessoas começaram a comentar, algumas até em tom de pena, que devia ter sido difícil para eles não estarem lá. A humilhação, no entanto, não veio de mim diretamente. Veio do próprio mundo ao qual eles tanto se agarravam. Quando você vive de prestígio social, ser ignorado é pior do que ser atacado. E naquela noite, eles foram ignorados por todos que importavam para eles. Eu sabia que o golpe havia sido certeiro, e ainda assim, mantive a postura. Nenhum comentário sarcástico, nenhuma provocação. Apenas segui com minha vida, deixando que o silêncio se tornasse o som mais alto. Mas mesmo com essa exclusão pública, eu ainda tinha uma última carta para jogar. Uma forma de garantir que, além de excluídos, eles seriam lembrados pelo que realmente eram. E para isso, eu precisaria que a verdade ganhasse alcance muito além dos salões fechados. E foi assim que comecei a preparar o passo seguinte. A reportagem que selaria o destino deles para sempre. O jantar de gala tinha cumprido seu papel com precisão cirúrgica. Cortar o último fio que ainda ligava meus sogros ao círculo social que tanto prezavam. Mas eu sabia que a exclusão, por si só, não era suficiente. Eles poderiam, com o tempo, tentar reconstruir a reputação. O que eu precisava agora era selar o destino deles com algo permanente, algo que não pudesse ser reescrito, negado ou esquecido. Para isso, eu precisaria da arma mais eficaz que existe quando usada com inteligência: a imprensa. Eu não queria qualquer matéria. Queria algo grande, uma reportagem de peso, bem escrita, com alcance nacional e credibilidade incontestável. Um texto que não apenas falasse da minha trajetória, mas que fizesse questão de destacar o contraste entre o que eu conquistei e o que enfrentei dentro da própria família. Não era sobre expor detalhes íntimos, era sobre deixar a mensagem clara de que há pessoas que escolhem desdenhar e desprezar aqueles que deveriam honrar. Comecei pelo básico: contatos. Ao longo da minha carreira, conheci jornalistas sérios, especializados em cobrir temas ligados às Forças Armadas, segurança nacional e projetos sociais.
Escolhi uma repórter que eu sabia que trataria a história com profundidade e respeito. Ela já havia feito matérias que ganharam prêmios, sempre mesclando dados, narrativas e emoção. Liguei para ela em uma tarde discreta, expliquei que tinha algo relevante para compartilhar e pedi um encontro pessoal. Nos encontramos em um café afastado, onde contei tudo desde o início, minha trajetória militar, as missões mais difíceis, as condecorações, as dificuldades e, claro, o episódio do jantar de Natal. Mostrei fotos, certificados, recortes de jornais antigos e até documentos de missões que haviam sido desclassificados e podiam ser divulgados. Quando tirei da bolsa a medalha de papel feita pelo meu filho e a coloquei na mesa, percebi que ela entendeu imediatamente o peso simbólico daquilo. Essa medalha, eu disse, representa o que realmente importa. Não são os metais, os diplomas, nem as honrarias oficiais. É o reconhecimento de quem sabe quem você é de verdade. A repórter anotou tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. Não precisávamos entrar em ofensas explícitas aos meus sogros. Bastaria que ela descrevesse o contexto, deixando que o leitor ligasse os pontos sozinho. A humilhação mais eficaz é aquela que a própria pessoa constrói na mente de quem lê. A produção da matéria levou semanas. A equipe da revista fez fotos minhas no quartel, no escritório da fundação e também em casa com meu filho. Uma delas, propositalmente, mostrava a medalha improvisada sobre a mesa, ao lado de condecorações reais. Essa imagem, eu sabia, seria poderosa, um símbolo da diferença entre quem apoia e quem tenta apagar. Quando a reportagem ficou pronta, tive acesso antecipado ao texto. Era mais do que eu esperava. Começava narrando o jantar de gala e a homenagem que recebi, descrevendo o salão iluminado e o público aplaudindo de pé. Depois, recuava no tempo para contar minha trajetória, passando pelas missões mais marcantes, pelos treinamentos duros e pelas vezes em que arrisquei a vida para proteger pessoas que sequer conhecia. Em seguida, vinha o ponto crucial, a noite de Natal. Sem citar nomes, a matéria relatava como, em um encontro familiar, uma frase cortante tentara reduzir uma carreira inteira a nada. Aqui não se celebra guerra, reproduziu a jornalista, deixando claro que vinha de alguém próximo. A descrição não precisava apontar diretamente para os meus sogros. Qualquer pessoa que conhecesse nossa história faria a ligação imediata. A foto da medalha de papel ocupava quase meia página. A legenda dizia: reconhecimento vem de onde menos se espera. No caso dela, do filho, que improvisou uma homenagem quando ninguém mais teve coragem. Aquilo, eu sabia, ficaria marcado na mente de qualquer leitor. Quando a revista chegou às bancas e foi publicada online, a repercussão foi imediata. Amigos e conhecidos começaram a me enviar mensagens, elogiando a matéria e comentando como se emocionaram. Mas o impacto real aconteceu nos bastidores. Grupos sociais que antes eram território seguro para meus sogros começaram a compartilhar o link, muitas vezes com comentários que misturavam indignação e pena. Não consigo acreditar que alguém faria isso com a própria família. Depois dessa, fica difícil olhar para certas pessoas do mesmo jeito. E assim, a narrativa que eles tentavam controlar se perdeu de vez. Agora não importava o que dissessem ou tentassem justificar. A história registrada era a que o país inteiro lia. Eles se tornaram personagens de um enredo no qual eram a antítese do apoio e do respeito. Alguns dias depois, soube por uma amiga em comum que eles haviam tentado explicar o mal-entendido para conhecidos mais próximos, dizendo que a frase tinha sido tirada de contexto. Mas quanto mais falavam, mais soava como desculpa. E desculpas, nesse cenário, não apagam a mancha, só a espalham. A fundação também ganhou visibilidade com a matéria, recebendo novas doações e convites para parcerias. E, ironicamente, quanto mais a minha imagem crescia publicamente, mais a deles se encolhia nos bastidores. Eu não procurei saber diretamente como estavam. Não era necessário. Bastava observar os sinais. A redução de convites para eventos sociais, o silêncio nas redes, as ausências em encontros onde antes faziam questão de aparecer. A reportagem tinha feito exatamente o que eu pretendia. Cristalizado, na memória coletiva, a verdade sobre quem realmente eram e sobre o que fizeram. E mesmo assim, eu ainda não considerava a vingança completa.
Faltava um momento simbólico, algo que fosse não apenas visto por todos, mas sentido por eles em silêncio. Um gesto final que fechasse o ciclo, devolvendo-me a dignidade de forma tão clara que nem o mais teimoso poderia negar. Esse momento viria meses depois, em um encontro familiar inevitável. Eu sabia que, quando chegasse, a medalha de papel estaria comigo, não como lembrança amarga, mas como o troféu de uma vitória cuidadosamente construída. O convite chegou como eu esperava, formal, polido, quase burocrático. Um aniversário de um parente distante, mas suficientemente próximo para que fosse considerado um evento de família e, portanto, quase impossível de recusar sem parecer desinteressada. Eu sabia que meus sogros estariam lá. Na verdade, contava com isso. A vida, às vezes, tem o hábito de colocar as peças no tabuleiro exatamente como precisamos, e eu já estava pronta para o cheque-mate. Nos meses que se seguiram à publicação da reportagem, minha vida havia mudado de maneira irreversível. A fundação prosperava. Eu recebia convites para palestras em universidades, e meu nome circulava com respeito em círculos onde antes eu era vista apenas como a esposa de. As portas que antes se fechavam discretamente agora se escancaravam com tapetes vermelhos. Meus sogros, por outro lado, viviam um exílio social sutil, mas implacável. Já não eram convidados para os mesmos jantares, não eram mencionados em colunas sociais, e quando apareciam em algum evento, o ar ficava pesado, como se todos soubessem, mas ninguém dissesse em voz alta. Era nesse cenário que o aniversário se apresentava como o palco perfeito. Não haveria discursos formais nem homenagens públicas, mas haveria o público certo, familiares, amigos próximos e, acima de tudo, testemunhas que já conheciam ou imaginavam a história. Eu não precisava de microfones ou manchetes dessa vez. Precisava apenas de um momento calculado, um gesto que dissesse tudo sem uma única palavra. No dia, cheguei pontualmente, vestindo um traje impecável, mas não ostensivo. Não queria que o foco fosse minha aparência. Queria que fosse o que eu carregava nas mãos. Uma pequena caixa de madeira polida com um fecho dourado. Dentro dela, protegida por um tecido de veludo azul marinho, estava a medalha de papel que meu filho havia feito no último Natal, o símbolo silencioso de tudo o que passamos. O salão estava decorado de forma simples, mas elegante. As mesas estavam dispostas em semicírculo, deixando um espaço central para cumprimentos e conversas. Vi meus sogros assim que entrei. Eles me notaram também, mas desviaram o olhar rapidamente, como quem espera evitar um confronto. O silêncio entre nós era um campo minado, e ambos sabíamos que qualquer passo em falso poderia detonar algo irreversível. Cumprimentei todos com cordialidade, conversando aqui e ali, enquanto avançava lentamente em direção a eles. Não havia pressa. Cada segundo aumentava a tensão. Quando finalmente fiquei diante deles, notei que mantinham um sorriso rígido, educado demais para ser sincero. Eu também sorri, mas o meu tinha a leveza de quem está no controle. Boa noite, disse, com a voz firme, mas sem hostilidade. Boa noite, respondeu minha sogra, tentando manter a compostura. Foi então que abri a pequena caixa e revelei a medalha de papel. Ela parecia quase infantil ali, cercada de veludo, mas era exatamente essa contradição que lhe dava força. Segurei-a com delicadeza, e sem desviar os olhos deles continuei. Lembram desta? Perguntei com um tom calmo, quase gentil. Não houve resposta imediata. Apenas um leve estremecer na expressão do meu sogro. Minha sogra piscou rápido demais, tentando disfarçar o desconforto. Aproximei a medalha, não para entregá-la, mas para que pudessem vê-la de perto. Esta, continuei, foi a única medalha que recebi no último Natal. Veio de quem realmente sabe o valor que eu tenho. E diferente de outras, essa não precisa de cerimônias ou discursos para significar alguma coisa. Havia um silêncio absoluto ao nosso redor. Mesmo aqueles que estavam conversando em outras mesas haviam parado para observar. Eu não precisava gritar, não precisava acusar diretamente. O peso das minhas palavras e o objeto em minhas mãos faziam todo o trabalho. Fechei a caixa com cuidado e a guardei na bolsa. Antes de me afastar, finalizei. Às vezes, a maior vitória não é ganhar uma guerra. É deixar claro para todos quem realmente a perdeu.
E então me virei e segui para a outra ponta do salão, onde meu filho estava rindo com alguns primos. Ao me ver, ele correu até mim e eu o abracei como quem segura um troféu verdadeiro, porque era isso que ele sempre foi para mim, a prova viva de que eu não precisava da aprovação de ninguém para saber quem eu era. O resto da noite transcorreu com um equilíbrio estranho. Meus sogros permaneceram no canto, cercados por um pequeno grupo, mas sem a mesma desenvoltura de outros tempos. Eu, por outro lado, circulava livremente, conversando, sendo cumprimentada, sentindo a energia de quem está exatamente onde deveria estar. Quando saí do evento, senti que não havia mais nada a fazer. A história havia se fechado. Não restavam frentes abertas, nem necessidade de mais provas. Eles poderiam tentar negar, reescrever ou minimizar, mas o que eu fiz naquele salão ficaria na memória de todos que estavam lá, e mais importante, na deles. No caminho para casa, meu filho perguntou: "Mamãe, por que você levou a medalha?" Sorri e respondi: "Porque algumas coisas precisam ser vistas pelas pessoas certas, no momento certo." E ele, com a simplicidade de quem ainda não conhece o peso das batalhas, disse: "Eu faço outra para você se quiser." Abracei-o novamente e nesse instante percebi que a verdadeira vitória não estava em expor ou humilhar. Estava em ter a vida que eles nunca poderiam tirar de mim, e no orgulho silencioso de saber que, mesmo diante de toda tentativa de apagar minha história, eu a escrevi do meu jeito. Essa foi a última vez que vi meus sogros em um evento social. Depois disso, nossas interações se limitaram a formalidades distantes, mensagens de aniversário enviadas por obrigação e, ocasionalmente, um aceno frio em encontros inevitáveis. A guerra havia terminado, e não com explosões ou bandeiras erguidas, mas com o silêncio de quem sabe que perdeu, e o olhar final de quem venceu.